Graça e paz, povo do reino. No Salmos 22, versículo 28, diz assim: Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Indo para o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, está escrito: Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. O reino de Deus é um assunto, é um tema que está presente em toda a Bíblia. Como bem acabamos de ler, versículo 28 do Salmo 22 diz que o reino é do Senhor e Ele governa sobre as nações. Deixando bem claro que até chegar a Jesus no Novo Testamento, nos Evangelhos, o reino de Deus está nos céus, nas regiões celestiais, nos céus dos céus, onde está o trono de Deus. De lá Ele governa todo o universo, mas Ele está nos céus, é o reino de Deus. Ele, sua soberania, comanda, governa, lidera, reina sobre tudo e sobre todos. Nada foge ao seu controle. Com a sua permissão, na sua sabedoria, Ele, na verdade, é quem manda, é quem reina. Porém, nos evangelhos, como já vimos em vídeos passados, Jesus, ao começar o seu ministério, a missão para a qual Ele veio a este mundo, Ele diz: é chegado o reino de Deus na terra, de forma literal. Veja bem, a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Como já dissemos, no Antigo Testamento o reino de Deus está nos céus. No Novo Testamento, o reino de Deus nos céus vem para a terra. É o reino de Deus na terra, na pessoa de Jesus Cristo. E como lemos em João 18:36, o reino, respondendo Jesus a Pilatos, quando perguntou a ele: És tu o rei dos judeus? Jesus pergunta para ele se alguém, ele está dizendo isso por ele mesmo, alguém informou esta verdade a ele, Pilatos. Então ele responde enfaticamente, Jesus: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é daqui, é o reino de Deus, a dispensação da graça, presente na terra, o planeta. É o reino de Deus na terra. Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o próprio Deus presente na terra, através do seu Filho Jesus Cristo. O reino de Deus é a extensão do próprio Deus, governando, trazendo o seu reino para a terra. Aonde está a presença de Deus, ali é a esfera em que Ele reina. A presença de Deus na terra. Lembrando que Jesus, o Filho de Deus, Ele é a maior revelação do Pai, a maior revelação de Deus. É Deus presente na terra, em carne e osso, o Verbo feito carne, o reino de Deus na terra. Esta é a grande diferença. O reino de Deus vindo dos céus para a terra, na expressão máxima da pessoa de Jesus Cristo. O próprio Cristo, quando Filipe perguntou para Jesus: mostra-nos o Pai, ele diz: eu e o Pai somos um. Deus está na terra, na expressão da imagem de fato dele, o Pai, em Jesus Cristo, nosso Senhor. No livro de Colossenses está escrito, confirmando esta verdade, que em Jesus Ele é a imagem do Deus invisível. Quem vê a Cristo vê o Pai, porque Jesus e o Pai são um. Louvado seja Deus. Ele é o amor do Pai personificado. A maior revelação do amor do Pai é Jesus, nosso Senhor e Salvador. O reino está na terra em Jesus. Então, claro, o rei
deste reino é o próprio Cristo. Ele é o rei do reino de Deus. O rei é um governante, é o líder de uma nação, de um país, de um povo. Jesus é o rei do reino de Deus. O reino de Deus presente na terra. Ele, como rei, como em todos os governos humanos, dos reinos, é a autoridade maior no reino de Deus. Embora, com a pregação do Evangelho do Reino, pelo próprio Cristo, ele ainda não se revela como rei na ocasião deste reino. Ele apenas afirma que o reino chegou na terra, está na terra, através dele e da sua mensagem, dos seus ensinamentos, dos seus milagres, dos seus feitos, da sua missão. O reino está presente na terra por meio de Jesus. Lembrando que depois que ele cumpre a missão, ele morre na cruz, veio para isso, ele ressuscita, ele continua 40 dias aqui na terra, passando as últimas instruções aos seus súditos, os apóstolos e os seus discípulos. Ele diz assim: é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Aí sim, ele se declara, ele se revela como rei do reino de Deus. Jesus é o nosso rei. Não há rei como ele. É maravilhoso ter Jesus como nosso rei. Somos os seus súditos. Todo reino tem súditos. Tem liderados. Estão a serviço do rei. Então, quem são os súditos do reino de Deus? Todos aqueles que, arrependidos, creram no Evangelho do Reino, receberam Jesus em seus corações, nasceram milagrosamente pelo poder da semente do Evangelho do Reino, a semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Nascemos pelo Espírito de Cristo, sobrenaturalmente. A palavra diz que nós estávamos mortos, lá em Efésios 2, em nossos delitos e pecados. Mas em Cristo Jesus, a vida de Deus veio sobre nós, veio até nós. E então passamos a experimentar o novo nascimento. Nós, todos aqueles, repito, que provaram a experiência maravilhosa, gloriosa do novo nascimento, passamos a sermos os súditos deste reino. Já foi dito em vídeos passados que o reino está, o próprio Cristo falou, o reino está entre nós, os súditos, e na verdade também está dentro de nós. Porque uma vez que o reino de Deus na terra é a extensão do próprio Deus na terra, e esta extensão literalmente é Jesus, o Filho de Deus, quando se nasce de novo, se recebe a vida de Deus através do Espírito de Cristo, então a presença de Cristo está dentro do súdito, dentro do nascido de novo. Então eu prefiro afirmar as duas coisas, que o reino está tanto entre nós como dentro de nós. É uma realidade interior, sim, invisível no sentido espiritual, transcendente, porém manifesto através do súdito que tem a presença de Jesus e o reino dele na vida, na alma, no coração. O reino de Deus, na verdade, como todos os reinos da terra, ele tem leis. É sim. Todo reino tem leis que governam, leis que precisam ser observadas, obedecidas, praticadas. Qual a lei do reino de Deus? A lei do reino de Deus é a palavra de Deus, é os evangelhos de Cristo, cheio de mandamentos, de princípios a serem observados, praticados. O reino de Deus, muito diferentemente dos reinos da terra, do governo humano, ele é cheio de mistérios,
do reino de Deus é mistérios. A própria Bíblia diz em uma outra passagem que é um reino de mistérios. Mistério no sentido de algo novo, algo desconhecido, algo que precisamos saber, aprender. Claro, todo bebê, todo recém-nascido, há um mundo novo pela frente, desconhecido, para que se possa aprender a viver segundo os princípios, mandamentos, valores e riqueza e grandeza do reino de Deus. A vida do reino em nós por Jesus, na terra, o planeta, e também, eu vou aqui particularmente, eu gosto muito dessa expressão, presente na terra dos nossos corações, a nossa vida, o nosso ser. Queridos, quero enfatizar uma realidade que, lamentável, o reino de Deus, repito, compõe-se dos nascidos de novo. O rei está presente pelo Espírito de Deus na vida do nascido de novo. Porém, por não buscarmos ou não tivermos ensinamentos, não fomos instruídos devidamente nos evangelhos, se a gente for olhar os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, o conhecido, famoso, grandioso, riquíssimo Sermão do Monte, quantas leis, quantos mandamentos, quantos princípios, que quando entendidos, aplicados, praticados, veremos essa profundidade do reino de Deus e teremos uma vida pautada, norteada, voltada totalmente para o reino de Deus. Mas por muitos não terem recebido um verdadeiro discipulado, conforme o Evangelho nos mostra. Por que eu digo verdadeiro? Sim, discipulado não é apenas aprender o beabá da Bíblia ou fazer um curso teológico. Não se trata de algo acadêmico, teológico, nada contra. Mas o que, na verdade, o verdadeiro discipulado é o novo convertido, é o novo crente, é o novo súdito do reino, receber os ensinamentos adequados, apropriados na nova vida, para que ele possa crescer e ele venha assim a evidenciar, ele tenha a cultura do reino de Deus. Quanto a gente até nasceram de novo, mas são bebês espirituais, são nanicos espirituais, ou são crentes atrofiados, sem profundidade, sem crescimento na vida do reino de Deus presente em nós. É profundamente lamentável. Por essa razão, muitos crentes se acham, é assim que eu vejo, lamentavelmente, se acham nessa vida cristã, porém bebês, se asseguram na vida, procuram se segurar na vida cristã, apoiando-se pelo fato de já ter sido batizado, ser membro de uma igreja local, mas sem profundidade, sem raízes na vida do reino de Deus. E acham que o reino de Deus ainda somente é lá na frente. É claro que isto é verdadeiro, porém precisa ser entendido que o reino já está presente em nós, no planeta Terra e na terra dos nossos corações. O reino é vivo, o reino influencia a nossa existência aqui, a nossa vida, traz sentido à nossa vida. Nos achamos em Cristo quem nós somos em Deus, passamos a ter o DNA de Deus, o DNA espiritual, a nossa verdadeira identidade como embaixadores do reino de Deus, portadores da mensagem do milagre do novo nascimento e vivendo a realidade do reino de Deus. O reino de Deus presente na vida de um súdito, aonde o súdito vai, não importa o espaço físico, não importa o lugar, a atividade que ele exerça, o reino invisível nele se torna visível, compreensível, visto, entendido através da sua vida de súdito do reino de Deus. Suas palavras, seu posicionamento correto, sua vida direita, sua educação, sua compreensão de reino de Deus vivida,
faz a diferença, porque ele é um reino transcendente. Sim, vivemos na vida aqui, naturalmente, porém numa dimensão espiritual de reino de Deus na terra. Isto é o reino de Deus. Trouxemos aqui um pouquinho do que é o reino de Deus. Então, fica muito claro que este reino precisa ser vivido, precisa ser a realidade dentro de nós. Povo de Deus, desperta, acorda. Se você não entendeu até agora o que é o reino de Deus e começou a visualizar, a compreender, a discernir a grandeza e a profundidade do reino, que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, pelo qual nós nascemos de novo, desperte você para a palavra de Deus, para os mandamentos de Cristo, para viver, buscar o reino de Deus. Se lembre que Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus, a verdade do reino, a realidade do reino de Deus em nós, dentro de nós, na terra dos nossos corações, digo pela terceira vez, nos leva a priorizar o reino e as demais coisas da nossa vida aqui na terra, a nossa vida social, a nossa vida, as nossas necessidades básicas, as nossas atividades aqui na terra, naturalmente, elas são acréscimos por priorizarmos, por colocarmos o reino de Deus em primazia, no primeiro lugar da nossa vida. Não é difícil se entender isso quando se tem o conhecimento do Evangelho, quando Cristo afirma o que está escrito lá na Torá, lá no Pentateuco. Ele diz que o primeiro mandamento é amar a Deus. Olha a verdade, olha o mandamento, olha o princípio: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as nossas forças. O reino primeiro, Deus primeiro, e a mensagem de Deus, os princípios morais, espirituais, primeiro na nossa vida. Deus nos ajude a responsavelmente sairmos da religiosidade, sairmos do trivial, sairmos da esfera meramente humana, terrena, eclesiástica, organizacional, para entrarmos de fato e evidenciarmos o que é o reino de Deus na terra. Deus nos abençoe. Amados, não esqueça que toda segunda e quinta tem vídeo novo no canal Uma Voz pelo Reino. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar e comentar. Graça e paz, povo do reino.